meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 22º episódio de 2021 e nós vamos falar hoje sobre uma teoria que eu acho bastante fundamental assim, para quem quer trabalhar um pouco da diversão do jogo, essa construção de jogo divertido. E para falar a verdade, se você pegar a teoria na base, ela não fala diretamente de diversão, mas ela, trabalhada num jogo, ela acaba levando ao processo da diversão. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, que é a teoria do fluxo, né? Teoria do flow, que a gente chama também, né? Então a gente vai conversar um pouco disso, se ela é exclusiva para jogos ou não é, como é que ela pode contribuir com a diversão, que elementos são necessários para construir essa diversão e construir esse canal de fluxo, né? Basicamente, que a gente vai focar muito nesse aspecto. Então vamos conversar sobre isso, mas assim, basicamente, gente, por que ele se interessa tanto pela diversão, por construir essas experiências divertidas? Porque basicamente o jogo serve para isso, gente, para divertir a gente. A gente quer jogar para ter entretenimento, para ter diversão. E se você tá fazendo um jogo, você quer que o seu jogador, o jogador que vai jogar o teu jogo, se divirta também. Daí, só que é claro, como diversão é uma coisa que vai na linha de psicologia, vai numa linha assim muito, vamos dizer, não tão concreta, vamos dizer assim, né? Não é tão tangível. Basicamente, a gente fica se perguntando como é que eu faço o jogador se manter interessado pelo meu jogo. Como é que eu crio esse ambiente, né? De que forma que nós vamos fazê-lo se divertir? Essa que é a grande questão que a gente sempre traz aí. Cara, a teoria do fluxo, assim, eu acho ela bastante importante, eu acho ela fundamental para ajudar nesse processo. Mas vamos primeiro explicar o que tá essa teoria de fluxo, afinal de contas, né? Vocês vão ouvir às vezes, gente, como termo teoria de fluxo, teoria do flow, tá? É a mesma coisa, tá bom? Fluxo, na verdade, gente, nada mais é que um estado de concentração que a gente tem na nossa mente, de uma imersão assim profunda, sabe? De uma determinada tarefa que você esteja fazendo, assim. Então, por exemplo, e aí não é só jogos não são só jogos, tá? Ela não é uma teoria que é exclusiva de jogos. Quem trabalhou muito essa teoria foi o psicólogo Csikszentmihalyi, que ele tem um nome bem estranho, tá? Bem estranho mesmo, num livro chamado Flow, tá? Exatamente o nome do livro dele. Eu só achei esse livro em inglês, tá, gente? Não achei em português. Mas ele é um livro pequenininho até, não é um livro assim muito difícil de ler não é muito complicado, é bem de boa, tá? E ele fala bastante desse processo aí nele também. E basicamente isso aplica a várias áreas do conhecimento. Na pintura, fazendo uma atividade até mesmo laboral, tu tá lá envolvido fazendo lá, arrumando as tomadas da tua casa, por exemplo, né? E você tá tão imerso, está tão de concentração fazendo aquela atividade que você nem percebe mais, sabe? Você perde a noção de tempo. Então, sabe, aquele tempo teu aquela sensação de tempo tá meio, assim, distorcida, sabe? E você passa a se sentir parte daquilo, sabe? Também, muito assim. Então, tu tá tão imerso naquilo, no caso de jogo é muito comum isso, né? Às vezes tu tá lá jogando e tu fala assim, pô, eu morri. Né? Na verdade, não é que tu morreu, o personagem morreu, só que tu tá tão imerso, tu tá tão numa autoconsciência tão perdida, tão louca, que você fala, eu morri. E não o personagem do jogo morreu, né? Então, você se sente muito mais parte daquilo. E por ter um alto índice de concentração e foco também, consegue ser até mais produtivo, consegue mais focar. Por isso que se fala tanto de foco, se fala tanto dessa questão de fazer uma única coisa, uma tarefa, porque é o que acontece em jogos, né? Tu só tá fazendo aquela tarefa ali de jogar. E aí tu perde, às vezes, noção de tempo, tu nem ouve mais quem tá falando contigo aqui em volta, só fica dedicado àquilo ali. Isso é um estado de fluxo que você entrou, tá? Mas só que não acontece só com o jogo, né? Pode acontecer com um filme que tu assiste, pode acontecer com uma tarefa cotidiana, lavar uma louça, por exemplo, vamos supor, né? Ela não é uma teoria que é exclusiva disso. Só que o que acontece, né? Em jogos, quando você chega nesse ponto de deixar o jogador tão imerso, tão concentrado no teu jogo, tão, né, profundamente concentrado com o teu game, ele tá se divertindo, né? Ele tá tão envolvido naquela tarefa ali que de fato tu pode dizer realmente que ele tá se divertindo, né? Por isso que o flow, ele é muito, a teoria do fluxo, do flow, ela é sempre muito relacionada à diversão, né? Se o jogador tá chegando nesse estágio, já é um bom sinal, né? Que ele tá realmente interessado em fazer a sua tarefa. Até porque o flow, gente, se baseia assim, falando de uma maneira geral, tá? Porque na verdade ele pode gerar outros comportamentos também, tá? De controle, por exemplo, enfim. Mas a base dele é o seguinte: pensa num gráfico de 2 eixos como na matemática, tá? Num eixo você vai ter os desafios que o jogo proporciona e no outro você vai ter as habilidades que o jogador está desenvolvendo ao jogar. Habilidades, o que seria isso? O uso de um power-up novo, por exemplo, o uso de um item que ele tem que aprender ali como lidar, uma arma que ele ganha, ou então às vezes uma habilidade mesmo, né? Pular correndo,
né? Pular uma grande plataforma correndo, por exemplo, dar um double jump e conseguir atravessar um ponto mais alto lá e não cair nos espinhos, sei lá, né? Cada jogo tem um desafio diferente a ser proporcionado. O fato é que você está desenvolvendo habilidades no jogador, né? Ali habilidades motoras, habilidades cognitivas, vamos supor um puzzle lá que tu propõe para ele, sei lá, enfim, tá desenvolvendo habilidades nele ali, dados os desafios que tu apresenta para ele fazer, certo? Conforme tu vai apresentando desafios para ele vai desenvolvendo habilidades. O Flow, o que ele diz para ti? Ele diz o seguinte: conforme você vai trabalhando habilidades no teu jogador, quando você vê que ele domina aquela habilidade bem já, ou seja, o desafio já não tá tão desafiante assim, porque ele já dominou essa habilidade, tu ensina para ele uma coisa nova, um novo desafio. E assim, tu vai ensinando coisas novas e mantendo o interesse do jogador sempre tá aprendendo uma coisa nova, sempre tá desbravando uma nova habilidade que ele tem que se desenvolver, né? E aí, nesse sentido, você vai mantendo ele no canal de fluxo, né? Você vai levando ele para isso. Tá? Claro que aqui eu tô trazendo no contexto de jogos, tá, gente? Já trazendo aqui porque nos interessa, tá certo? Mas basicamente é isso. Daí você vai mantendo ele sempre interessado, sempre ele aprendendo e desenvolvendo coisas novas. E você vai mantendo ele no fluxo, equilibrando sempre o desafio que o jogo proporciona com a habilidade. Por isso que a gente fala muito de balanceamento, fala muito de equilíbrio dessas questões, porque é isso que faz o cara ficar lá imerso e ficar mantendo interessado. Porque senão, o que acontece? Se eu proponho um desafio muito difícil pro jogador, dada a habilidade que ele tem desenvolvido até agora, a gente vai ter o que a gente chama de uma frustração. O jogador fica frustrado, fica ansioso, né? Porque, claro que você pode desenvolver isso nele. E você vai aumentar o desafio ao longo do tempo. Mas quando tá muito difícil, muito além da capacidade daquele jogador que tu está mirando como público-alvo, ele pode se sentir frustrado e abandonar o teu jogo e sair do canal de fluxo. E aí a gente pode, às vezes, perder até o jogador para isso. E outra coisa que pode acontecer também é o contrário. Eu, às vezes, tenho um jogo que o desafio é muito baixo e a habilidade que o jogador tem é muito alta. E aí o que acontece? O jogador domina completamente o jogo e não se sente tão desafiado assim. E aí é o que a gente tem, o que a gente chama de um tédio, né? Basicamente, né? O jogo se torna entediante. Equilibrar esses elementos, pensando também no perfil de jogador que tu tem, né? É importante porque vai te ajudar a mantê-lo sempre no canal de fluxo, né? Sempre no canal de flow, que a gente chama, né? Que é manter essa imersão, concentração intensa, tal. Porque senão basicamente eles perdem o interesse pelo jogo, tá certo? Então basicamente é isso que a teoria do fluxo fala. Vocês vão ver muitos gráficos de teoria do fluxo assim com idas e subidas e descidas, né? Porque o que acontece? Eu vou fazendo o gráfico crescer, oferecendo desafios crescentes para ele aprendendo e desenvolvendo novas habilidades. Mas chega um ponto, às vezes, que a gente oferece um desafio tão alto pro jogador, mas tão alto, que exige tanto dele, que ele até fica, às vezes, com carga cognitiva, assim, pesada mesmo, de cansaço mesmo, né? De ter lutado com aquele chefão, por exemplo, né? Um exemplo bem clássico, como passar para vocês aqui, que é importante, às vezes, tu dar um alívio para ele. Então, às vezes tem essas safeguards, por exemplo, essas áreas seguras. Às vezes você também tem jogos que, passou de fase, então agora ele vê uma cinemática, que é uma coisa mais leve. Ou então ele dá um tempo mesmo, né? Tem a oportunidade de dar um pause no jogo e dar um tempo mesmo para descansar. Isso é importante, então, ter um equilíbrio também. Então, botou desafio crescente, tarará, tá, teve um grande desafio, dá um descanso pro jogador. Aí agora vem com um novo desafio de novo crescendo. Maior que aquele anterior, inclusive, né? E aí, depois desenvolveu, legal, agora descansa. Porque é assim que a gente aprende também, né? A gente aprende uma coisinha, né, na escola, por exemplo, depois dá um descanso. Aí aprende outra, e assim vai, né? Vai intercalando, porque senão a gente também não aguenta sobrecarga, né, de coisas pra fazer, de informação e tudo mais, né? Então é muito nessa leva o fluxo, né? É muito que vai indo nessa leva. Por isso que daí tu tem que sempre pensando no teu jogo, quando vai propor os desafios, e o que tu tá exigindo de aprendizado pro jogador em termos de habilidade, para equilibrar esse negócio. Até o Flow, gente, é uma das bases até que eu trabalho no Game Design Sagla no meu curso, porque é fundamental. É um conhecimento básico, tá, gente? Conhecer a teoria do fluxo, pra mim, é um conhecimento básico para quem tá dentro da área, sabe? Você saber para que serve, para que se usa, como é que tu pode desenvolver isso no teu jogo. Então, essa é a questão. Tem uma relação muito íntima e direta com o balanceamento, até porque o balanceamento é uma prática que você está buscando justiça e diversão para o jogador, né? Um jogo justo e divertido. Então tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Agora a questão que a gente tem que falar eu já falei um pouco, mas não custa a gente reforçar um pouco mais, né? Como é que eu, basicamente, vou obter o fluxo para o jogo, né? No jogo. Ou vou botar o jogador no canal de flow mesmo. Como é que eu faço isso, né? Bem, a primeira parte, então, como eu falei, é o aprendizado gradual, aos poucos mesmo, né? Não oferecer uma sobrecarga cognitiva muito grande pro jogador, né? De muita informação, muita coisa, né? Isso faz ele perder foco, faz ele não se concentrar no que ele tem que aprender agora. Então é importante estabelecer um aprendizado gradual para ele. E principalmente balancear o jogo, né? Equilibrar as habilidades que o jogador precisa ter com o desafio proposto.
né? Tem jogos que vão optar, por exemplo, fazer sistemas de dificuldade, fácil, médio, difícil, para o jogador poder escolher isso. E tem jogo que usa até o balanceamento dinâmico, que, ou seja, é adequar o jogo de acordo com o desempenho que o jogador está tendo. Então, por exemplo, é muito comum às vezes, tem jogos que o jogador está morrendo muito. O jogador morreu, sei lá, 10 vezes. Aí o próprio jogo já diz assim, tu não quer diminuir a dificuldade do jogo? Ou então, ele te dá um power-up que te deixa invencível por um tempo, para te facilitar um pouco ali a fase que está muito difícil. Isso é comum já nos jogos, ter essa questão dinâmica, balanceamento dinâmico. Ou às vezes até a IA do inimigo se torna mais fácil, se torna mais difícil conforme o teu desempenho, para tornar o jogo mais desafiante, porque tu tá achando muito fácil, por exemplo, né? Também tem o lado de dificultar também, né? Para não deixar tu cair no tédio, né? Lembra que a gente falou lá, né? Então também existe essa questão do balanceamento dinâmico também, né? E são formas de fazer o quê? Te manter no canal do fluxo. Basicamente é isso que eles estão querendo fazer contigo. Te manter no canal de fluxo. Só que, claro, a gente tem que avaliar sempre o perfil de jogador, né, gente? Porque não dá para comparar um jogador de Dark Souls, que tem uma tolerância altíssima à frustração, com jogadores de jogos casuais, que já não tem uma tolerância tão alta assim com frustração. O canal de fluxo às vezes vai variar, conforme o perfil de jogador, conforme a proposta do teu jogo, tá? Isso é importante. E não quer dizer, gente, que sempre tu vai manter ele sempre no canal de fluxo também. A gente quer que na maior parte das vezes o jogador fique no canal de fluxo. Mas às vezes ele vai ficar um pouquinho entediado em alguma coisinha, ou às vezes ele vai ficar no estado de controle, que a gente fala também. Né, mas não quer dizer que o que eu quero dizer aqui pra vocês é que na maior parte das vezes ele tem que estar dentro do canal de fluxo pra se manter interessado pelo jogo. Se você manter ele muito numa frustração e tédio, basicamente tu pode perder o jogador aí, né, e nem continuar a jogar. Outra questão também do fluxo, que é importante ter um objetivo claro. Isso ajuda muito, né, porque como é que eu vou melhorar a minha habilidade, saber o que eu tô fazendo, se eu não sei qual é o meu objetivo, né? E também assim, se tem um objetivo grande, dividir em pedaços pequenos, né, dividir em sub-objetivos também. Sabe? Porque como é que o Mario sabe que tem que salvar uma princesa? Porque basicamente tem várias fases que tu vai avançando para chegar lá na princesa. Você tem isso de maneira muito clara ali te apresentando no jogo. Então, os sub-objetivos ali vão te orientando para chegar naquele objetivo principal. Isso aí ajuda muito, mas muito a manter o cara no fluxo, porque se ele se sente perdido, não sabe o que ele tem que fazer, qual é o objetivo, ele pode cair sim numa frustração e depois não conseguir mais resgatá-lo. E aí não entra no canal de fluxo também. Outra coisa também é promover a concentração do jogo, né? Falei um pouco sobre sobrecarga, então, sabe, aquele jogo que te pede para fazer 500 coisas, né? Às vezes o jogador não é desse público, por exemplo, não tem um foco direcionado, né? Isso pode fazer o jogador se perder a concentração, né? E aí, basicamente, ele não consegue estar dentro do canal de fluxo, né? É importante, sabe, essa coisa assim de manter o jogador ali no jogo, sabe? Às vezes eu vejo que tem jogos que, cara, tu tem que estar buscando informação externa, por exemplo, sabe? Isso aí quebra toda a imersão, né? Tu sai do jogo pra ir lá fazer outra coisa. Já, basicamente, tu perdeu muitas vezes o jogador aí, né? Então tem que tomar esse cuidado. Outra questão também é o feedback, né, gente? Você ter retorno sobre o que tá fazendo. Eu falei já isso em tutoriais práticos. No Flow não é diferente, porque trata-se de aprendizado. Você tem que ter um feedback. É igual você fazer uma prova e não saber a nota que tu tirou na prova e o que tu errou e que tu acertou. Tu vai se sentir confortável por isso? Não. No jogo é a mesma coisa. Eu fiz uma coisa lá no jogo. Eu tenho que ter retorno sobre as ações que eu tô fazendo. Se eu tô visualizando na tela, eu tô recebendo um efeito sonoro dizendo pra mim o que aconteceu, eu fiz certo, fiz errado, eu tenho que ter um retorno sobre o que eu faço lá no jogo. Por um efeito visual, por um... sei lá, alguma coisa tem que me indicar o que tá acontecendo ali, né? Sei lá, eu vou bater numa parede lá que não é possível quebrar, então tem que dar um efeito sonoro diferente. Essa parede é possível de quebrar, então quebra a parede pra mim aí. Entende? E pra te dar a sensação também pro jogador que ele tá sob controle sobre o que tá fazendo ali, sobre as suas ações, sobre os seus resultados que ele obtém com as ações que ele faz, certo? Então o feedback é muito importante, gente, é fundamental. Outra questão também é a punição e a recompensa também, né? Você tem que trabalhar essa questão da punição e recompensa, porque elas que te direcionam, né? A recompensa te induz a seguir no caminho certo, vai por aqui, cara, que tá certo. Mas a punição também te redireciona, tá indo para errado, não é esse aí, tem que ir por aqui, né? Claro que a gente tem que equilibrar a punição e recompensa para não punir demais, porque pode gerar o quê? Frustração. Por isso que eu falo do equilíbrio do desafio, do que está sendo proposto pelo jogo, né? Mas aí nem recompensar demais, porque senão tu leva pro tédio, né? Então tem que ter um equilíbrio aí. Como é que tu vai descobrir isso? Você vai construir o teu jogo, o teu level design, e aí vai fazendo playtest, e aí tu vai conseguindo ter um balanceamento, né? E sempre um playtest, gente, com pessoas desconhecidas, ou com pessoas que não são muito do teu público de jogo, para te conseguir. Porque a gente sempre, em geral, faz o jogo muito difícil. Muito, muito difícil. Então é legal ter uma pessoa que às vezes nem é daquele público de jogo, que joga um jogo mais leve, pra te ter uma noção, pra deixar um pouco mais gostosinho de entender como é que faz o jogo e tal, porque senão, basicamente, tu não consegue, né, ter essa verificação legal, né.
E também, gente, ter pontos de relaxamento, como eu falei pra vocês, né? O jogador aprendeu já muita coisa, teve altos desafios ali, dá um descanso pra ele antes de vir outro desafio, sabe? Porque você jogar ele num desafio alto de novo, ele tá cansado, ele acabou de enfrentar um chefão difícil pra caramba lá, tu vai jogar ele em outro desafio pesado agora? Não, deixa ele dar uma descansada, então bota um desafio mais leve agora, entendeu? Porque pra dar um descanso pra ele dar uma aliviada, porque senão ele vai ficar sempre naquela tensão, naquele ritmo frenético, vamos dizer assim, né? Isso aí pode gerar uma sobrecarga pra ele, tá? Então é sempre interessante também alternar dessa forma. Esse aqui são alguns elementos que ajudam você a trazer o jogador para o canal de fluxo, tá? E que você pode desenvolver aí dentro do seu jogo, né? Trabalhar esses elementos, tá? Mas o playtest vai te ajudar muito a perceber isso, a perceber como é que você tá levando, tá conduzindo esse processo para conseguir transportá-lo pro flow, né? E isso até eu trago essa teoria bastante lá no e-book Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes lá. Trago essa base lá explicada no meu e-book gratuito. Se você não baixou, tá lá no fabricadejogos.net, você pode baixar ele e aprender um pouco mais aí, que é bem bacana e vai te ajudar a entender um pouco mais dessas partes de processos aí de diversão em jogos, tá bom? E você, já conhecia essa teoria? Você já ficou assim jogando, se sentiu imerso, nem via o tempo passar, nem sabia o que as pessoas estavam falando em volta, de tão concentrado que você estava ali? Você já criou seus jogos pensando nisso? O que você está percebendo, né, em aplicar essa técnica? Conta pra mim que vai ser legal pra gente trocar uma ideia no Instagram, aqui no YouTube do Fábrica. Sempre muito legal de trocar uma ideia com quem está desenvolvendo também. Tá certo, gente? Muito obrigado então por participar aqui ouvindo esse podcast e nos vemos no próximo episódio aí do podcast Game Design XP, tá bom? Um abraço, gente, e até mais. Vamos aprender mais sobre projetos de jogos. Valeu!